Queridos alunos do sétimo ano, então vamos começar a ter algumas aulas um pouquinho diferentes, né? Principalmente para quem tem possibilidade de acessar vídeos. E eu acredito que pelo WhatsApp não seja tão complicado, não é difícil, e assim a gente vai se aproximando e tendo um contato um pouco maior, né? O que eu e a professora Márcia estamos fazendo nessas duas últimas semanas, né? Semana passada e essa semana que vocês estão recebendo essa nova atividade falando sobre os indígenas do Brasil. E a gente está trazendo várias informações, né? Qual é o papel deles, a cultura, o que está acontecendo com eles. Vocês lendo o texto, vocês vão perceber que a situação deles é bastante complicada, até porque quando chegaram aqui no Brasil os portugueses, né, que vêm para essa terra e começam a dominar ela, e eu lembro que lá no início do ano, quando a gente começou a falar sobre o Brasil, uma das coisas que eu disse é: o Brasil não foi descoberto, o Brasil não precisava ser descoberto, ele estava aqui, existiam pessoas aqui. Tanto é que na Europa eles já tinham conhecimento de toda essa extensão territorial que hoje nós habitamos. Mas quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles querem fazer é: o que essa terra tem para nos oferecer? Então, a primeira coisa que eles vão tirar é o pau-brasil. A segunda coisa é ver que metais preciosos ou pedras preciosas essa terra tem que a gente possa usar. Então, desde o início, o que os portugueses fizeram com as nossas terras foi olhar para ela e dizer: aqui nós temos um local que a gente possa tirar tudo que a gente necessita. Era isso. Eles não queriam cuidar ou preservar da terra. E isso me faz lembrar muitas coisas, né? Porque se os indígenas tinham sua própria cultura, o que os portugueses fizeram? Quando eles chegam aqui, não vão analisar que cultura eles possuem, mas vão querer impor a cultura que eles estavam trazendo. Então, os europeus, e aí nós falando de uma forma bem mais clara, os portugueses, começam a colocar o olhar deles sobre essa terra. E aí nós vamos sofrendo diferentes influências de outros lugares também do mundo para formar a nossa própria cultura, né? E aí, olhando aqui em casa, eu começo a perceber, e para falar isso para vocês, e aí eu vou abrindo um pouco até do meu próprio espaço, como o mundo ele vai aos pouquinhos se tornando pequeno, porque naquela época se pegava um navio lá de Portugal para chegar até aqui no Brasil levava quase 3 meses. Hoje tudo é muito rápido. Então nós temos visões diferentes, religiões diferentes. Aqui na minha própria casa, né, eu tenho esse Buda, e a cultura, ela claro, quando a gente analisa o que está acontecendo hoje, mas ela é uma cultura que ela está saindo da Índia e ela começa a ir para todos os lugares do mundo. Um pouquinho antes até do próprio Tibete, né? E o budismo em si, ele traz várias mensagens que são diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Aí se eu começo a olhar para o Brasil, tem alguns objetos que eu mesmo até ganhei de presente, né? Esse aqui é o berimbau, que é totalmente cultural da África, né? Então é os negros que trazem, começam a usar primeiro como um instrumento até mesmo de proteção, porque ele era isso, né? Era usado até mesmo para se defenderem e como instrumento para gerar sons e que vai marcar passos na capoeira. Aí eu começo a olhar, né? Eu tenho aqui também lá do Nordeste, do Bumba Meu Boi. Aí se eu pegar, isso aqui é um azulejo que eles fazem, né? E aí ele é pequenininho e aqui mostra a característica própria deles. E se eu olhar para nós aqui no Rio Grande do Sul, há pouco tempo nós estávamos vivenciando toda a nossa cultura gaúcha, que não é uma influência propriamente do Rio Grande do Sul. Ela, boa parte dela vem de fora, né? Mas eu quero pensar um pouquinho ainda nas questões indígenas, porque eu já dei um monte de informações. Na sala de aula tudo é mais fácil, a gente consegue conversar, tirar dúvidas, falar coisas diferentes, né? E aqui num vídeo de 5, 6 minutos isso não vai ser possível. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho o que está acontecendo com toda essa questão cultural, com toda essa questão das terras que estão aí sendo devastadas, as queimadas que a gente está vendo no dia a dia, nos noticiários. Inclusive, se eu pegar o mapa, e isso eu já pedi para vocês em uma atividade, olhar lá onde está acontecendo as queimadas, né, a distância em questão territorial, nós notarmos que essa fumaça, inclusive, está chegando aqui no Rio Grande do Sul. A gente consegue perceber isso. Mas o indígena em si sempre teve uma cultura muito bonita, né? E a terra dele, boa parte do homem civilizado, ele não quer é que ela seja preservada.
O que o homem civilizado quer é entrar dentro dessa terra e aproveitar tudo que ela tem para oferecer, principalmente de cunho econômico. E o texto que vocês estão recebendo traz isso, né? E aí eu separei alguns objetos. A estimativa desses pequenos pedaços aqui de cerâmica que a gente está agora vendo, olhando aqui no vídeo, é que tenha já em torno de 200 anos. Então esses pedacinhos de cerâmica têm em torno de 200 anos, né? Inclusive esse pedacinho aqui de cerâmica que eu estou mostrando, né, por incrível que pareça, era sim uma urna funerária. Então aqui dentro, vocês podem ver que ele foi queimado, né? Então ele era muito bem preservado, feito de barro. Depois de queimado, isso aqui então ele era meio ovalado e o corpo era colocado em forma de feto ali dentro, como se ele estivesse dormindo. Então aqui eu tenho um pedaço de uma urna funerária, está na minha casa, né? As pessoas que acharam são pessoas que têm uma terra que fazem plantação, eles foram encontrando lá e eu acabei então ganhando alguns pedacinhos. Aqui vocês podem ver, né? Esse aqui não tem como identificar no momento o que que ele era, o que que se fazia com isso aqui, mas aqui vocês podem ver que são marcas de unhas. Então eles decoravam essas cerâmicas que eles usavam no dia a dia. Mas por que tudo isso, pessoal? Por que que eu estou mostrando isso para vocês, né? É para nós termos essa reflexão de que eles tinham e têm uma cultura que é muito bonita, que eles tinham todo um cuidado, um amor para com a terra, principalmente tinham uma organização de vida onde eles sempre procuravam proteger o indivíduo que estava vivendo naquela terra. Então eu como pessoa, se eu nascesse lá em 1500 e se eu nascer hoje numa tribo indígena que mantém a sua cultura, tudo ia ser feito para preservar a minha vida e preservar da melhor forma possível. Aí eu também me pergunto, será que nós fazemos isso? Cuidar da nossa vida, cuidar do meio ambiente, né? Então hoje o grande problema que o indígena sofre é que as terras deles não é cuidada, né? Querem cada vez entrar para dentro para fazer pastagens, tirar ouro, pedras preciosas e outras coisas, e aí nós acabamos destruindo todo um bioma, que eu acho isso fantástico, né? E aí a gente começa a entrar até na aula de ciências, e aqui a gente está analisando as questões de história e geografia do espaço territorial do Brasil, a gente acaba poluindo as águas, matando os animais que eles usam, até mesmo para sua alimentação, até porque o indígena sempre teve essa consciência que se eu destruir toda a mata, vai faltar alimento para mim. E nós não, nós queremos sempre cada vez mais destruir tudo, a gente quer entrar para dentro dessas terras, a gente precisa desse pedaço de terra e a gente não está parando para pensar o que nós estamos fazendo para nós mesmos e para as próximas gerações. E lá no texto, inclusive, fala sobre o mercúrio, né, que é um metal que se usa para tirar da água, principalmente da terra, né? Porque esse metal ele acaba fazendo com que o ouro grude nele. Então eu uso esse metal que é altamente tóxico e eu não vou fazer com que ele seja descartado de uma forma apropriada. Muitas vezes ele é jogado no rio e eu que muitas vezes vou lá no mercado e compro um peixe, eu posso estar comprando um peixe contaminado com mercúrio, que é altamente tóxico e que prejudica todo o nosso organismo. Então, o que eu quero com essa pequena aula que a gente está tendo, e daqui para frente eu vou fazer novos vídeos, é me aproximar de vocês, nós queremos isso, né, nos aproximar de vocês, mas gerar reflexões. Aí eu vou fazer um convite, agora eu vou terminar esse pequeno vídeo, tá? O primeiro convite é, identifiquem as atividades de vocês. Vocês estão recebendo um número de telefone, vocês podem entrar em contato, deixem mensagens, tiram dúvidas, ou daqui a pouco, professor, poderia explicar melhor isso aqui, ou eu gostaria de aprender alguma coisa a mais sobre isso, sobre esse assunto, alguma coisa sobre indígena. Você mostrou sobre a urna funerária, onde é que a gente pode pesquisar mais? Onde é que eu conseguiria, por exemplo, ver um site bom, que é sério, que fale sobre essas questões todas culturais deles? E aí eu vou passando. Então isso é possível de se fazer, tá? A todos um abraço, deixo um abraço bem apertado e eu espero que todos estejam bem. Esse é o primeiro vídeo. Quero no futuro fazer outros, se vocês concordarem e se acharem que isso também é bom. Só que assim, tô terminando ele, né? Deu quase 10 minutos e olha quantas coisas eu trouxe de informação, quantas coisas eu mostrei. Atrás de mim tem Filtros dos Sonhos, que é totalmente, né, indiano, com toda uma cultura que depois ele vai sofrer influência espanhola e que é também de cunho indígena, porque aqui tem uma mistura de mandala com Filtro dos Sonhos, mas o Filtro dos Sonhos, na verdade, ele é cultura indígena.
e ele acaba sendo de influência puramente norte-americana. É fantástico. E isso também vai descer para algumas aldeias indígenas da América Central e vai influenciar todos nós no mundo inteiro. Pessoal, em 10 minutos, a minha casa é cheia dessas coisas, eu gosto muito. Então vocês notem como as coisas não estão desconectadas, né? Como existem culturas que uma influenciam a outra e como essas culturas são bonitas. Um abração.